Ela não pediu um milagre. Não pediu que o tempo voltasse, nem pediu respostas para o que não tinha explicação. Ela pediu só um sinal. Um pequeno sinal de que não estava sozinha. E naquele dia, o céu não se abriu. Nenhuma voz ecoou dos céus. Nenhuma luz desceu sobre ela. O que veio foi um abraço, e essa é a primeira parte da história de como Deus respondeu a Ana. Ana nunca imaginou que a fé pudesse doer tanto. Ela sempre acreditou, não com discursos bonitos ou de forma perfeita, mas com aquela confiança silenciosa de quem acorda todos os dias, acreditando que existe um sentido maior por trás de tudo. Até o dia em que tudo se partiu. A perda do filho não chegou como um aviso, chegou como um golpe seco, um daqueles que tiram o ar, o chão, o rumo. No hospital, o tempo parecia não avançar. Os corredores eram longos demais, as luzes frias demais, e as palavras dos médicos, técnicas demais, para uma dor que não cabia em termos clínicos. Quando disseram que não havia mais o que fazer, Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Não foi um grito, não foi desespero. Foi silêncio, um silêncio profundo, pesado, que ocupou cada espaço onde antes havia oração. Nos dias que se seguiram, as pessoas diziam frases conhecidas. Deus sabe o que faz. Ele está num lugar melhor. Você precisa ser forte. Ana ouvia tudo e não sentia nada. A fé, que antes vinha com facilidade, agora parecia distante. As palavras não saíam. As orações não se formavam. Quando tentava falar com Deus, a mente ficava vazia ou cheia demais de perguntas que ela não tinha coragem de fazer. Ela parou de ir à igreja, não por revolta, mas por cansaço. Era difícil cantar quando o coração estava quebrado. Era difícil ouvir sobre esperança quando tudo dentro dela estava em ruínas. Os dias passaram a ser iguais. Ana acordava, respirava, cumpria o básico e sobrevivia. Nada mais. Até que, quase sem perceber, ela criou um ritual. Todas as tardes, no mesmo horário, colocava um casaco, mesmo quando não estava tão frio, e caminhava até uma praça perto de casa. A praça não tinha nada de especial. Algumas árvores antigas, um parquinho vazio, um caminho de pedras gastas e um banco. Sempre o mesmo banco. Ana sentava ali, sozinha, sem celular, sem música, sem expectativas. Ela não ia para pensar, nem para lembrar. Ia porque precisava estar em algum lugar onde o silêncio não a julgasse. Às vezes ficava poucos minutos. Outras vezes, horas. Ali o tempo parecia mais lento e, de certa forma, mais suportável. Em algumas tardes, ela fechava os olhos. Em outras, observava as pessoas passando. Crianças correndo, casais conversando, idosos caminhando devagar. A vida continuava, mesmo depois da perda dela, e isso de algum jeito doía. Numa dessas tardes, o frio chegou mais cedo. O vento atravessava o casaco, e as folhas secas se acumulavam ao redor do banco. Ana estava ali há algum tempo quando sentiu vontade de ir embora. Mas antes de levantar, fez algo que não fazia há semanas. Falou com Deus. Não foi uma oração bonita, não teve começo, meio ou fim. Foi quase um sussurro. Se o Senhor ainda está aqui, me dá um sinal. Nada mais. Ela não pediu explicações, não pediu respostas, não pediu alívio. Pediu apenas um sinal, algo pequeno, algo simples, algo que dissesse: você não está sozinha. Ana abriu os olhos. O vento continuava, as pessoas continuavam passando. Nada parecia diferente. Ela suspirou, se levantou e, quando estava prestes a sair, alguém se sentou ao seu lado. Uma senhora. Ela não tinha aparência chamativa. Vestia um casaco simples, cabelos grisalhos presos para trás e um rosto marcado pelo tempo. A senhora não pediu licença, não puxou conversa, apenas se sentou. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Ana sentiu um leve desconforto e pensou em se levantar, mas algo a fez ficar. Então, sem olhar diretamente para ela, a senhora estendeu a mão, segurou a mão de Ana. O toque era firme, quente, humano. A senhora respirou fundo e disse apenas: Deus mandou eu te lembrar que Ele ainda está aqui. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma promessa, nenhum discurso. É isso. A fé, que antes vinha com facilidade,
agora parecia distante. As palavras não saíam, as orações não se formavam. Quando Ana tentava falar com Deus, a mente ficava vazia, ou cheia demais de perguntas que ela não tinha coragem de fazer. E por isso, ela parou de ir à igreja. Não foi por revolta, foi por cansaço. Era simplesmente difícil cantar quando o coração estava quebrado. Era difícil ouvir sobre esperança quando tudo dentro dela estava em ruínas. Os dias passaram a ser iguais. Ana acordava, respirava, cumpria o básico e sobrevivia. Nada mais. Até que, quase sem perceber, ela criou um ritual. Todas as tardes, no mesmo horário, ela colocava um casaco menos mesmo quando o frio não era tanto e caminhava até uma praça próxima de casa. A praça não tinha nada de especial. Algumas árvores antigas, um parquinho quase sempre vazio e um caminho de pedras gastas pelo tempo. E um banco, sempre o mesmo banco. Ana sentava ali sozinha, sem celular, sem música, sem expectativas. Ela não ia para pensar, nem para lembrar. Ela ia porque precisava estar em algum lugar onde o silêncio não a julgasse. Às vezes ficava poucos minutos. Outras vezes, horas. O tempo ali parecia mais lento e, de certa forma, mais suportável. Em algumas tardes, ela fechava os olhos. Em outras, observava as pessoas passando, crianças correndo, casais conversando, idosos caminhando devagar. A vida continuava, mesmo depois da perda. E isso, de algum jeito, doía. Numa dessas tardes, o frio chegou mais cedo. O vento atravessava o casaco fino. As folhas secas se acumulavam ao redor do banco. Ana estava ali há algum tempo, quando sentiu vontade de ir embora. Mas antes de levantar, fez algo que não fazia há semanas. Ela falou com Deus. Não foi uma oração bonita. Não teve começo, meio ou fim. Foi quase um sussurro, um pensamento soprado ao vento. Se o Senhor ainda está aqui, me dá um sinal. Nada mais. Ela não pediu explicações, não pediu respostas, não pediu alívio. Pediu apenas um sinal. Algo pequeno, algo simples, algo que dissesse: você não está sozinha. Ana abriu os olhos. O vento continuava. As pessoas continuavam passando. Nada parecia diferente. Ela suspirou. Um sopro de resignação. Se levantou para ir embora. E, quando estava prestes a sair, alguém se sentou ao seu lado. Uma senhora. Ela não tinha uma aparência chamativa. Vestia um casaco simples, cabelos grisalhos presos para trás, e um rosto marcado pelo tempo. A senhora não pediu licença, não puxou conversa. Apenas se sentou. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Ana sentiu um desconforto leve. Pensou em se levantar e ir embora, mas algo a fez ficar. Então, sem olhar diretamente para ela, a senhora estendeu a mão. Segurou a mão de Ana. O toque era firme, quente, humano. A senhora respirou fundo. E com uma voz serena, disse apenas: Deus mandou eu te lembrar que Ele ainda está aqui. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhuma promessa. Nenhum discurso. Essa. Naquele instante, o mundo ao redor pareceu parar. Ana sentiu o corpo inteiro estremecer. O coração acelerou. Os olhos se encheram de lágrimas que ela vinha segurando há meses. Ela tentou responder, dizer alguma coisa, mas não conseguiu. A senhora apertou de leve sua mão, ofereceu um sorriso gentil e, alguns segundos depois, se levantou e foi embora, desaparecendo no caminho da praça. Ana ficou ali, sozinha outra vez. Mas algo fundamental tinha mudado. O abraço não foi longo. As palavras não foram muitas, mas, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doeu. Ana chorou. Não um choro desesperado como antes. Era um choro profundo, limpo, libertador. Era como se algo tivesse sido destravado dentro dela. Ela não recebeu as respostas que achava que precisava, mas recebeu presença. E naquele momento, ela entendeu algo que nunca tinha percebido antes. Talvez Deus não responda como esperamos. Talvez Ele não explique o inexplicável. Talvez Ele não devolva o que foi perdido. Mas Ele se aproxima. Às vezes, em forma de gente. Nos dias seguintes, Ana voltou à praça. Sentou no mesmo banco. Olhou ao redor. Ela nunca mais viu a senhora. Mas isso
já não importava. A fé não voltou de uma vez só, não foi um evento instantâneo. Ela voltou aos poucos, em pequenos gestos. Num dia em que Ana conseguiu dizer uma frase simples em oração. Em outro, quando conseguiu entrar na igreja e sentar no último banco, sem cantar, sem falar, só estando, ela aprendeu que fé não é ausência de dor. É presença no meio dela. Ana ainda sente saudade, ainda sente falta, ainda tem dias difíceis, mas agora ela sabe. Mesmo quando as palavras falham, mesmo quando a esperança parece distante, ela não está sozinha. Há momentos na vida em que tudo o que conseguimos fazer é existir. E nesses momentos, achamos que Deus se afastou, mas às vezes Ele não fala. Ele envia pessoas, um abraço, uma mão estendida, uma frase simples no momento exato. Sinais nem sempre vêm do céu, com raios de luz e sons de trombetas. Às vezes os sinais de Deus vêm sentados ao nosso lado, num banco de praça. Se essa história falou com você, é porque talvez esse sinal também seja para o seu coração. Inscreva-se no canal se você acredita que ainda existem sinais, mesmo nos dias mais difíceis. Obrigado por assistir.